encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa segunda-feira. Alegria porque hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor nos presenteou, segunda-feira. Vai falar assim, mas segunda-feira, como sempre falando, né? Preguiça. Não, meu irmão, hoje é para afastar a preguiça, para tirar o desânimo, afastar todo o mal, tudo aquilo que é do maligno, porque segunda-feira é uma bênção de Deus, sim, porque é o dia, repito, que o Senhor te deu, e a mim também, para festejarmos a vida. Sim, festejarmos a vida, porque Deus nos deu essa alegria, porque Ele é a nossa força, não é isso? E hoje nós teremos aqui falar um pouquinho sobre o desânimo. Aliás, eu já quero, já dando início aqui, convidar a você para participar conosco no grupo de oração que teremos à noite, na Divina Luz, lá no Fonseca, às 20 horas, na Alameda São Boaventura, 1068, e também na Capela Nossa Senhora da Conceição, que fica aí em São Gonçalo. Então, o convite está feito, é um grupo de oração onde teremos Jesus Eucarístico, onde estaremos aqui orando individualmente pelas pessoas e pregando, louvando a Deus. Como sempre acontece na Divina Luz, tudo que fazemos sempre tem Jesus Eucarístico, não é isso? Então, vamos começando invocando a Santíssima Trindade. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedir também que o Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã de segunda-feira, tirando o cansaço, tirando todo o aborrecimento, os aborrecimentos que acontecem no dia a dia, final de semana, que o Senhor venha iluminando a tua mente, iluminando o teu coração, que o Espírito Santo venha te dando força, coragem e afastando tudo aquilo que possa atrapalhar o teu dia hoje. Que seja um dia abençoado, um dia na graça do nosso Deus, um dia onde o Espírito venha te revelando o amor de Deus cada vez mais no teu coração. Que o Espírito Santo venha te dando paz, tranquilidade, mansidão, sabedoria para enfrentar suas lutas diárias e, em nome de Jesus, em cada uma delas, as vitórias chegarão para a honra e glória do Senhor. Amém? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Clamamos agora a presença dos anjos para nos proteger, São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael. Pedimos também a intercessão da nossa Mãe Virgem Maria com São José, porque sabemos que aqueles que estão conosco, que combatem em nosso favor, são infinitamente maiores do que os que lutam contra nós. Não é isso? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero aqui te fazer até uma perguntinha para você que está aqui nos acompanhando hoje, na segunda-feira. Como foi teu final de semana? Foi bem? Na paz? Foi cheio de tribulações? Louve a Deus se foi tudo bem. Louve a Deus se aconteceram tribulações, se houveram problemas que não foram resolvidos. Agradeça a Deus, sim, porque nós temos a oportunidade, diariamente, de escrever uma página em branco da história da nossa vida, ou mesmo, caso você queira reescrever algo que faça a sua essa reflexão daquilo que foi o final de semana, não é isso? E muitos falam assim, mas o final de semana eu fiquei tão cansado, trabalhei muito, eu acabei não fazendo o que eu tinha programado, não fiz aquilo que eu tinha pensado, não executei as tarefas, e outros vão reclamar, poxa vida, surgiram
situações que eu não estava aguardando, não estava esperando. Outros vão até chorar, outros vão sorrir, outros vão começar um processo de afastamento até de Deus, dependendo do que viveu. Porque o desânimo leva a isso, né? O desânimo, ele leva as pessoas para um deserto. E esse deserto, quando ele não é alimentado pela água viva do Espírito de Deus, você vai ficando seco, vai ficando seca. Quando dentro de um deserto você não consegue absorver e saber enfrentar problemas, aí torna-se muito mais difícil. Então, nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre isso, um deserto. O deserto de as decepções que vivemos, as decepções que chegam na parte profissional, familiar, religiosa, ou com nós mesmos. Às vezes você acordou hoje, na segunda-feira, e já, ao se olhar no espelho, já tem um olhar triste, um olhar abatido, desanimado, já ao se levantar não tinha vontade sequer de trabalhar, ou de procurar um emprego, ou de fazer uma entrevista, seja o que for. Segunda-feira, para muitos, é um motivo de alegria, mas para tantos outros é um motivo de tristeza. Mas tanto um como o outro, nós devemos olhar e ter uma visão diferente. Que a data, né, o dia, segunda-feira, terça, quarta, para Deus não tem um tempo cronológico. Para Deus tem o amor, o olhar diferenciado para cada um de nós. É isso? E nós vamos falar então, pegar aqui a palavra do Senhor, abrir no Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 18. Pega comigo aí a palavra de Deus, Lucas capítulo 24, versículo 18, não, versículo 13. Tá? Nós vamos falar sobre os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que tiveram eu diria, uma imensa decepção de tudo que aconteceu. Ficaram desanimados, cansados. É isso? Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: De que estás falando? De que estás falando pelo caminho? E por que estás triste? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes
que dele se achava dito nas Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu, e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para com o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beijo a palavra de Deus. E vamos meditar aqui essa passagem que tem a ver com cada um de nós. Nós podemos parar e pensar, né? O Cleófas e esse outro discípulo, que não tem o nome, eles caminhavam com Jesus, com os apóstolos, e durante quanto tempo que eles caminharam com Jesus? A palavra não fala, mas o tempo que foi suficiente para que eles pudessem ver milagres. O tempo que caminharam com Jesus foi o suficiente para ouvir que ele deveria morrer, passar pela cruz e ressuscitar ao terceiro dia. A questão é por que eles então não acreditavam. Até as mulheres foram ao sepulcro, Maria Madalena, e viu uma delas, né? E falou: Rabuni, que quiser mestre. E ela vai correndo, vai para o discípulo e fala isso, e eles não dão muita, eu diria, não ouviram muito o que ela estava falando, não deram muita atenção. Por ser mulheres, naquela época as mulheres não tinham uma boa entrada, também eles não compreendiam o quanto que Jesus fez questão das mulheres fazerem parte da caminhada com ele. Como que foi importante, né? E como continua sendo importante as mulheres caminhando dentro da igreja. E é isso que Jesus estava passando isso para eles, e eles também não conseguiam entender. Mas por que eles não conseguiram entender o papel das mulheres? Por que eles não conseguiram entender o papel o que narrava as Escrituras, aquilo que os profetas haviam falado anteriormente de Jesus e o próprio Jesus falando para eles? Eles não conseguiam entender porque eles tinham um propósito, e eles tinham um outro pensamento, eles tinham um olhar voltado para aquilo que é da nossa, eu diria, humanidade. Eles estavam com os olhos voltados para interesses, cada um tinha os seus próprios interesses. Cada um tinha uma visão diferente de Jesus. Cada um olhar para Jesus, eles viam um homem como eles, porque Jesus conversava, brincava, Jesus caminhava, dormia, acordava. Bom homem, 100% homem, 100% Deus. E eles olhavam para Jesus e viam os milagres acontecendo. Mas havia dentro de cada um deles um sentimento que é ou não é o Filho de Deus. Nasceu de Maria. E muitos que estavam ao redor falavam sobre isso. E muitos devem ter falado para eles, né? Vocês estão largando tudo para caminhar, entrar numa aventura. Vocês estão largando tudo para caminhar com um homem que vocês sabem quem é o pai e a mãe dele, Maria e José. E ele está se falando que é filho de Deus. Vocês estão entrando numa canoa furada. E com certeza isso tudo influenciava
o pensamento deles em relação a Jesus. Porque hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente e continua influenciando a muitos. Pessoas influenciam a outras a não acreditarem na promessa, hoje nas promessas de Deus e nas Escrituras, ou no próprio Filho de Deus, Jesus. Muitos preferem até acreditar que há um Deus, que há uma força, enfim, cósmica, mas não querem se aprofundar naquilo que é a verdade, que é Jesus. Muitos até querem, e uma grande parte gostam de Jesus, aceitam, que acreditam em Deus, participam até das missas dominicais, mas não querem conhecer mais a fundo quem era Jesus. O olhar continua ainda muito voltado para aquilo que é o mundo natural que vivemos. O nosso olhar fica muito voltado para o nosso dia a dia, para os nossos problemas, para aquilo que achamos que nós podemos resolver, para aquilo que tem que ser feito à nossa maneira, para aquilo que tem que ser feito de uma maneira que eu tenha algum controle sobre tudo, que eu não perca o controle. E que, se porventura a coisa começar a sair no meu controle, como eu falei, eu busco as minhas alternativas. E às vezes somente vou buscar a Jesus quando eu percebo que tudo aquilo que eu tentei, tudo aquilo que eu fiz, nada adiantou. Foi mais ou menos como a filha de Jairo estava doente, eles tentaram todos os meios possíveis antes dele ir, o pai ia até Jesus. Foi assim com aquela mulher hemorroísa que sangrava há tantos anos e tentou todos os meios até que resolveu ir até Jesus. Então, nós começamos a perder tempo e aí, eu diria, por as nossas investidas em querer fazer com que tudo seja resolvido da nossa maneira, e quando isso não acontece, aí vem as decepções, aí vem os sentimentos de culpa, aí vem o abatimento e junta isso tudo no desânimo. Desânimo de trabalho, desânimo de família, desânimo da igreja, de relacionamentos afetivos, tudo mais. Nós queremos que as pessoas se moldem ao nosso jeito, às nossas regras. Nós temos as nossas regras. Temos e queremos que elas sejam colocadas e vividas pelos outros. E queremos que Jesus também viva as nossas regras. Foi o que aconteceu aqui com esses discípulos. E eles tinham na cabeça que era que, como eles falaram, nós esperávamos que fosse ele que iria restaurar o reino de Israel. E seria a nossa maneira, seria através da força, do sangue, vamos atacar, vamos preparar e vamos nos formar grupos aqui, vamos formar grupos para poder formar um exército de homens. Olha, tudo isso nos leva para o Antigo Testamento, quando o povo de Israel quis um rei, que foi escolhido Saul, que não deu certo. Porque eles queriam lutar, eles queriam um rei que fosse à frente e afastaram Deus. Isso leva-nos também para Josué, que quando ele vai até Jericó, ele manda 2 espiões que vão lá, andam, mas tinham um objetivo. Embora ele tinha outro pensamento, mas Deus permitiu porque aqueles homens que foram a Jericó e conheceram Jericó, ficaram na casa de uma mulher chamada Raabe, que depois vai entrar na genealogia de Jesus, uma prostituta. Então havia um porquê, mas na cabeça de Josué e de quem estava ali, a ida daqueles homens foi para preparar uma estratégia de guerra. E não era isso que Deus queria. Deus queria que eles dessem volta, como mandou, em torno de Jericó, sem ter um comando,
prepara aqui e prepara ali. Não a maneira de Josué, mas a maneira de Deus. E não foi diferente com esses homens que estavam aqui agora. Eles queriam que Jesus fosse o libertador à maneira deles, porque todos que estavam ao redor deles provavelmente comentavam: ele vai restaurar, esse é o cara, ele vai restaurar aí o reino de Israel, vai tirar a opressão romana, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos tomar o poder, nós vamos sentar no trono aí e vamos até desbancar o César, vamos à frente, formar um grande exército. Não era isso que o Senhor queria. Então eles não conseguiram compreender, eles não conseguiram entender que Jesus, ele pregou o amor, ele pregou a libertação pelo amor, ele pregou a libertação sem ódio. Porque quando você vive o amor ele não é negociado, né? O amor, você não negocia o amor. O amor, você não chega e eu dou esperando que você vá que me dê também algo em troca. O amor não é algo que se negocie. O amor você dá e ponto final. Quando você começa a negociar o amor, vão vir decepções. Quando você começa a negociar o amor, vão vir os sentimentos de raiva, de ódio. Quando você começa a negociar amor, você começa a não viver o amor. Porque o amor não é negociável. Não é negociável. O amor, ele se vive, se experimenta e ponto final. É isso que Jesus mostrou para eles o tempo todo. Amai uns aos outros como eu vos amei. Havia uma preocupação de Jesus, que eles não tivessem um amor interesseiro, que eles não tivessem um amor egoísta, que eles não tivessem um amor que voltasse a viver o que era lá de trás. Eu estava propondo viver um amor novo. Isso que eu faço, nova, todas as coisas. Eu estava mostrando para eles que pelo amor, os profetas falavam dele. Falavam que ele, vamos lembrar aqui de Isaías, no madeiro ele carregou as nossas enfermidades. Ele não tinha aparência, dizia Isaías 53, ele não tinha aparência humana, que era a escória, que quem olhava para ele desviava o olhar. Isaías está falando de Jesus na cruz. Na cruz. E então, eles não conseguiram entender. Então, Jesus está falando para eles aqui: ó, gente sem inteligência. Duro isso, ouvir isso, né? Ó, gente sem inteligência. O Padre Léo falava assim, né? Mas que onde ele pregava, e ele falava assim: ó, antas, escutem o que eu estou falando. O Padre Léo falava muito isso. E Jesus, então, ele fala aqui: vocês não compreenderam nada, vocês não entenderam nada. E começou a explicar as Escrituras. E por que ele começou a explicar as Escrituras? Para que nós possamos ver que é na palavra de Deus que nós vamos compreender quem é Jesus, o amor que ele tem por nós. É na palavra de Deus que nós vamos compreender quem é o Espírito Santo e o amor que ele tem por nós. Que é na palavra de Deus que nós vamos compreender quem é esse Deus louco de amor por mim e por você. Somente lendo a palavra, como Jesus explicou para eles, eles já tinham lido, Jesus foi explicando agora. Somente lendo com o coração voltado para o amor. Somente lendo as Escrituras com um olhar diferenciado. Não ler porque vou abrir aqui, que eu quero ter uma resposta para mim agora, mas ler saboreando a palavra de Deus. Quando nós paramos e olhamos essa passagem que já conhecemos de tanto tempo de Emaús, você percebe que chama atenção aqui para mim é a alegria quando eles reconheceram que era Jesus que estava com eles. Essa alegria
foi tão contagiante que eles correram, mesmo já escurecendo, voltaram para Jerusalém para festejar. Festejar o quê? Jesus. E é isso que afasta o desânimo. O que afasta o desânimo é você festejar a tua vida. O que afasta o desânimo é você festejar e louvar a Deus tudo que acontece com você. Louvai a Deus em todas as circunstâncias, diz Paulo. Nós temos que louvar a Deus em todas as circunstâncias, porque mesmo aquilo que dói, mesmo aquilo que machuca, mesmo situações na tua casa que você está vivendo, louve a Deus, não reclame e nem duvide do poder do Altíssimo. Mesmo teu emprego difícil, complicado, que as pessoas que estão lá dentro são pessoas difíceis de lidar uma com outras, as perseguições, um salário que talvez não seja adequado, tudo isso, louve a Deus. Louve a Deus, porque é no louvor que Deus age. As reclamações levam para o sentimento de desânimo. Quanto mais se reclama, mais desanimado se fica. Quanto mais murmura-se, mais o inimigo coloca um balde de desânimo. Então, esses homens, o que marca aqui é a alegria do encontro com Jesus. E é esse encontro com o Senhor que nós estamos tendo na segunda-feira. Esse encontro com o Senhor que nós temos que ter constantemente. Esse encontro com o Senhor nos leva a vivenciarmos o sobrenatural. Porque mesmo enfermo, nós somos guerreiros. Nós somos guerreiros. Nós não podemos esquecer disso. Amém? Então vamos orar agora. Pedir ao Senhor, nosso Deus, o Senhor derrama sobre cada um de nós, nesta manhã de segunda-feira e sempre, o Teu Espírito Santo. Conceda-nos, Senhor, a alegria do encontro diário contigo, como esses discípulos aqui estiveram. E sejamos nós, Senhor, a ter essa experiência diária contigo de aceitar, de vivenciar, de proclamar a tua alegria. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor nos colocou nesse mundo com a nossa missão. A nossa missão, ela é muito grande, Senhor, e somente poderemos realizá-la a partir do momento que viemos viver e compreender o amor que Tu tem por cada um de nós. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, o dom da sabedoria, para que possamos ouvir a Tua voz, para que venhamos abrir os nossos olhos sempre, independente das circunstâncias, Senhor, olhar para Ti e falar: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Independente das circunstâncias, Senhor, eu confio em Vós. Independente do que eu estou passando, independente da minha situação financeira, independente dos meus problemas imensos que eu tenho na minha família, eu confio em Vós. Independente, Senhor, do meu relacionamento que não anda tão bem, mas eu confio em Vós, Senhor, porque eu sei que não estou sozinho e o Senhor me quer, o Senhor me escolheu e o Senhor quer que eu viva sempre voltado com os olhos para o alto, porque somente assim eu viverei as Suas promessas, porque esse ano 2025 o Senhor me colocou sobre mim a Tua glória. 2025 está marcado pela Sua glória. 2025 todos verão em mim a Tua glória, porque este foi o decreto que o Senhor colocou, Tua promessa, Senhor, e eu creio em Teu nome. Eu creio que esse ano é o ano da glória de Deus na minha vida. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que você possa tomar posse dessa palavra. Viver essa alegria que os discípulos de Emaús viveram. Viver a alegria do Senhor, que é a nossa força, e saber que a glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está sobre nós. E essa é uma palavra forte. É um decreto que o Senhor nos deu. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você e a tua família nesta segunda-feira. E
reitero o convite. Venha para o nosso grupo de oração, venha conhecer a Divina Luz, venha fazer parte desta família missionária, participando do nosso grupo de oração. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês.